E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e isso pode ser fruto de uma obra de arte, claro. Um queijo vegetal vai ser uma obra de arte, como assim, né? Como que você pode dominar a arte de fazer um queijo vegetal? Muita coisa que eu falo aqui, eu me apoio em elementos científicos, né? Ou seja, tem bastante coisa que eu falo sobre reações químicas ou a própria bioquímica, né? Algumas coisas, noções de física e tal, ou seja, tem um apoio na ciência e daí agora eu venho falar que isso é arte, né? Onde que está a arte nesse processo? Mas justamente a arte, ela está na manipulação, ela está na condução, ela está na criatividade, ou seja, a arte ela está no fator humano. E fazer um queijo vegetal, de repente, é onde a ciência se encontra com a arte. E aí você vai ter uma peça de um queijo vegetal. Agora, como que a gente pode dominar essa arte de fazer? Ou o que precisa para isso? Primeiro, é importante você saber que tem um caminho muito longo a percorrer. Isso não acontece da noite para o dia. Esse é o grande lance da coisa. E para você conseguir dominar essa arte, pelo menos duas coisas vai ser importante. É o treino, tá? E o tempo. É claro que você ter técnica, saber técnica, é um facilitador, vamos dizer assim, né? Isso encurta um pouco o caminho. Quando você tem diante de suas mãos aí um método, ou alguém que compilou tudo isso e fala, ó, para você fazer os queijos vegetais, você precisa primeiro saber disso daqui, depois você precisa saber disso, você precisa começar com esse daqui, depois você vem para esse, depois você vem para aquele, ou seja, se você tem um passo a passo, aí a coisa muda de figura, você economiza tempo pra caramba nesse seu desenvolvimento, né? Mas você pode falar, não, eu não quero saber de fazer nenhum tipo de investimento nesse tipo de conhecimento. Dá para ir sem? Dá. Vai demorar muito mais, mas dá. Porque por mais que você não tenha alguma técnica, né, você pode desenvolver a sua mesmo. Mas, como eu falei, o tempo que vai ser investido aí vai ser muito maior. Tá? Você vai ter que treinar muito mais. Talvez você erre também muito mais, mas é possível. Mas independente do caminho que você opte, se você vai ter alguma metodologia para seguir ou se não vai, o treino ele precisa acontecer, tá? E o tempo ele precisa estar lá também, você precisa ter tempo para a coisa acontecer. Então o que eu quero dizer com isso é que não existe você pensar, mas eu não tenho talento para isso. Não interessa, eu também não tenho. Mas foi o treino e o tempo que me fez desenvolver o talento para isso. Né? Dom é diferente, dom, beleza, você nasce. Agora talento dá para você desenvolver. Se aplicando, consegue se desenvolver. Então, cada vez que você faz, o primeiro que você faça, talvez não seja o melhor. O segundo já pode ser que fique melhor que o primeiro. O terceiro, melhor que o segundo. E assim a coisa vai. Talvez o quinto fique pior que o segundo. Mas algum aprendizado teve. Depois o outro vai ficar melhor. Então tem um caminho a seguir que a prática ela vai deixar esse processo cada vez mais fácil. Tá? Imagina só, a primeira vez que eu fui usar um geleificante, aquilo ali, sim, eu tinha tudo para nunca mais testar de novo, porque ficou horrível a coisa. E isso porque eu segui a receita, quantidade exatamente igual e tal, ativação, não sei o que, e o resultado final, nossa, foi muito aquém das minhas expectativas. E aí eu fui para uma outra receita, falei, não, isso aqui tá errado, fui para uma outra. Também não agradou, outra não agradou, outra não agradou. Levei um tempo pulando de receita em receita até quando veio uma luz de eu falar, não, mas peraí, isso aqui não tá legal, mas e se eu diminuir um pouco, né, a quantidade? E foi justamente pelo fato de eu ter um queijo vegetal com uma quantidade muito grande de geleificante, que a receita dizia.
Tá? A coisa virou nossa, sei lá, muito sólido ficou aquilo, com um brilho totalmente artificial. Falei, nossa, o que é isso? Não é para ser isso. E daí eu pensei, não, vou colocar menos. E a hora que eu coloquei menos, não que eu tenha acertado, mas eu percebi que dava para começar a adequar algumas coisas. Né? Então esse foi um primeiro ponto. Mesma coisa com a fermentação. A primeira vez que eu fermentei um queijo vegetal, eu também segui exatamente o que a receita dizia. Eu não vou lembrar quantas horas de fermentação eu deixei, porque isso também foi em 2016, né? Já há alguns anos fazem, já faz 8 anos disso daí, eu não lembro quantas horas, mas eu sei que eu segui exatamente. E foi o primeiro que eu fiz, ele foi maturado por 2 meses. Imagina só o tempo que eu esperei para quando eu comi. Falei, nossa, sério isso? Não ficou tão legal assim. Passou do ponto da acidez. Né? E também, até eu perceber que isso daí dava para você controlar, foi tempo. Mas o que eu quero dizer é que é possível. E você dominar a arte de fazer queijo vegetal, tendo talento ou não, vai ser possível porque o seu talento vai ser desenvolvido. A única coisa que você precisa fazer é fazer. E não é fazer para ver se dá certo. É fazer até dar certo.